Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer aí mais um vídeo do Scriptlattes, ok? Mas só que agora a gente já está caminhando para um outro nível de utilização. Então, a gente já fez alguns vídeos aí, já acompanhamos como que faz para um uso básico, né? O primeiro, como baixar, instalar, assim, os requisitos básicos. Depois, como fazer uma primeira execução, com um exemplinho que vem ali, bem simples. Fizemos um exemplo aí de um uso, pegando os bolsistas, produtividade em pesquisa, do CNPq, fizemos um experimento já legal, maior, com 69 currículos. Já é uma coisa, já é um uso de verdade. Aí eu falo que não é mais um uso de brincadeira, é um uso mais profissional, a gente já fez aqui. Mas daquilo ali a gente fez da maneira mais básica e de uma maneira ainda, diria, um pouco amarrada às vezes. A proposta para hoje é a gente mudar um pouquinho o nível, a gente começar a ter um pouco mais de liberdade no uso do nosso Scriptlattes e mexer com alguns dos arquivos de configuração. Então hoje, eu diria o quê? A gente já atendeu nos vídeos que tivemos até agora o uso básico. Eu quero simplesmente fazer análise ali. Beleza, bacana. Agora eu vou ter um uso um pouco mais intenso, vou usar mais vezes o meu Scriptlattes. Eu recomendo a gente chegar ali num nível mais intermediário, que hoje a gente vai ver como ter mais liberdade, como manipular os arquivos, entender a estrutura dos diretórios dos principais arquivos. E com o tempo, a gente, em outros momentos, podemos ver conceitos mais avançados, a estrutura técnica, qual que é o motor que está ali por trás do Scriptlattes, olhar código-fonte, tudo isso é interessante, mas já é um nível um pouco mais avançado. Eu diria que todo mundo que vai utilizar Scriptlattes precisa saber o básico. Aqui, quem vai fazer um uso mais intenso, não estou só com um projeto, eu já quero fazer um uso rotineiro. E essa parte é para quem tem uma curiosidade maior na parte técnica mesmo, quer conhecer a parte computacional do Scriptlattes. Então, o nosso foco hoje falaremos da parte intermediária. Já vamos sair, considero fechado o nível básico. A partir de agora, quem está aqui já sabe usar o básico do Scriptlattes. Vamos para uma outra parte nesse momento, certo? E essa parte é diretórios e arquivos do Scriptlattes. Vou fazer uma mesclagem no vídeo de hoje entre mostrar no meu computador, mostrar o Scriptlattes ali funcionando, mostrar os arquivos que estão no meu computador e como ele vem no padrão. Padrãozinho, eu coloquei o print aqui, a gente vai acompanhando por slide e vamos olhar como manipular isso, ok? Para ter a ideia tanto do como vem e o como fica depois. Embora a diferença é muito pequena. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, primeiro a proposta, né? Baixei o Scriptlattes. Não pode esquecer, baixou o Scriptlattes, precisa descompactar. Descompactei o Scriptlattes, gera um novo diretório. Então, eu tenho um novo diretório aqui, que é o Scriptlattes descompactado. Baixei, preciso descompactar. Não posso executar direto do .zip, certo? Não vai funcionar. Por exemplo, na minha máquina, vou ter aqui, ó, Scriptlattes, descompactei, vou chegar nesse diretório Scriptlattes. Dentro do diretório Scriptlattes, teremos 3 arquivos por padrão. Python. Esse aqui um dia eu vou explicar, em outro momento, outro vídeo, que esse já tem mais a ver com a parte avançada. Só para a gente ter o gostinho, saber o que é, o Scriptlattes ele roda na linguagem de programação Python. Ele é interpretado pela linguagem de programação Python. Para que a máquina que você está usando o seu Scriptlattes não precise ter o Python instalado e não precise fazer nenhuma configuração sobre o Python, dentro desse diretório tem toda uma instalação embedded do Python. Tem todo um ambiente Python montado para o Scriptlattes funcionar sem precisar muitas configurações, ok? Já entendendo agora dos arquivos. .bat iniciar Scriptlattes. .bat é um arquivo de rotina, que a gente coloca alguns comandos dentro do Windows e ele vai executar uma sequência de comandos, ok? Esse arquivo, ele vai fazer a chamada, ele é o responsável por abrir o Scriptlattes da maneira correta. Então, ao invés da gente passar parâmetro, passar um monte de configuração, quando fizemos essa versão do Scriptlattes, foi gerado uma rotina, um arquivo em lotes ali, que faz algumas coisas antes de abrir o Scriptlattes, preparando todo o ambiente, considerando que já tem um Python nesse diretório. E a pasta Scriptlattes é efetivamente onde temos o nosso Scriptlattes, onde está a programação, boa parte dela, onde está a nossa interface e alguns arquivos que nos serão muito úteis hoje, que são os arquivos voltados à configuração, certo?
Também toda a parte de cache, o cachê que a gente armazena, quando pega da internet o currículo, guarda, está tudo dentro desse diretório Scriptlabs, ok? Por exemplo, no caso aqui, eu estou trabalhando com aquele exemplo que a gente, com o Scriptlabs naquele ambiente do exemplo que a gente fez com os PQs no vídeo passado, certo? Então eu quis, foi uma opção minha, falei, vou guardar a planilha do mapa de fomento aqui e vou guardar aquele IDs dos PQs.ci que a gente comentou num outro vídeo. Vou guardar aqui, tem 69 linhas, né? Que eu fiz, então, na época, para o outro vídeo, eu gerei esse arquivo e usei a interface para importar esse arquivo. Não precisaria, poderia usar diretamente, substituir o arquivo list direto no diretório. Mas ali a gente estava ainda no nível básico, então eu falei, vamos por aqui. Agora a gente vai ver como fazer de outras maneiras. Inclusive, vou deixar abrindo aqui a planilha do mapa de fomento, que a gente faz um experimento rápido com a planilha do mapa de fomento, que é exatamente a planilha que a gente usou da outra vez. Ok? Então, beleza. Eu coloquei esses arquivos aqui, mas ele vem por padrãozinho somente os 3. E o que nos interessa é o que está dentro da pasta Scriptlabs. Vamos voltar para o slide, porque eu deixei separado, bonitinho, como vem no padrão. Dentro do diretório Scriptlabs tem bastante aí, tem vários arquivos e alguns diretórios também. Só que o que nos é interessante para este momento, hoje, a gente vai falar sobre 2. Aí entra naquela coisa. Aqui a gente já vai conseguir ter liberdade de manipular o Scriptlabs de diversas maneiras. Mais que isso, a gente já vai para a estrutura técnica do Scriptlabs, que é coisa para outro momento. Os 2 diretórios que iremos mexer hoje é o diretório cachê e o diretório config. E com isso a gente já consegue, por exemplo, fazer um trabalho compartilhado com um colega, a gente consegue manter a reprodutibilidade da pesquisa que a gente está fazendo, do experimento, guardar um histórico. Não, como que é o Scriptlabs no final de um quadriênio num PPG? Só que eu quero guardar o histórico para que daqui a 10 anos eu fazer uma auditoria. Esses 2 diretórios já nos permitem isso. O que são esses 2 diretórios? Né? Iremos trabalhar hoje. O diretório cachê. O diretório cachê, ele guarda os currículos propriamente. O Scriptlabs ele faz um processo de download dos currículos. Ele pega o currículo lá da plataforma Lattes e guarda no nosso computador, uma versão HTML desse currículo. Então ele pega exatamente aquela página do currículo Lattes e guarda somente em formato texto na nossa máquina. Ok? Isso permite que eu consiga rodar o Scriptlabs várias vezes usando dados antigos sem precisar fazer download a cada vez. Isso já facilita muito e, novamente, reprodutibilidade. Se eu quiser simular o ambiente, se eu quiser reproduzir, na verdade, não é nem simular, se eu quiser reproduzir o ambiente que eu fiz há 1 ano atrás, eu consigo utilizando esses arquivos. Eu consigo passar esse diretório cachê para um amigo meu, falar, rodei o Scriptlabs daqui. Se eu passar esse diretório cachê, roda exatamente igual na sua máquina. Vê aí, a gente consegue. Vamos mostrar aqui na máquina a importância disso. Então, o diretório cachê. Tenho aqui hoje 73 arquivos, que eu tenho 73 currículos diferentes, tem alguns a mais do que o que eu tinha antes, né, do que só os PQs, porque eu faço alguns experimentos e tal. Então, tenho aqui diversos. Certo? Então, vamos supor eu pegar aqui, olhar qualquer um desses arquivos. Uma coisa interessante, a gente vê a diferença de tamanho dos currículos, tamanho em kilobytes, né? Então, se eu pegar qualquer um currículo aqui, vou botão direito, vou abrir com um bloco de notas do Windows, assim, a coisa mais simples possível. Reparem, tem um monte de texto aqui. Quem tiver familiaridade aí com programação web vai ver diversas tags, tá? Em HTML, BR Class Clear, a gente vê muitas coisas aqui, só que humanamente, com o olho humano aqui, olhar, interpretar é bem difícil. Eu posso usar o Scriptlabs, a ideia do Scriptlabs, ele lê esses arquivos, transforma em relatórios para ficar mais fácil, ficar a forma mais confortável, ok? Então, conhecemos, sabemos, diretório cachê, tem todos os currículos. Cada ID desse é o ID de um pesquisador, o nome desses arquivos é o ID de um pesquisador, ok? Então, por exemplo, acho que esse aqui, abrir com, eu já sei meu ID Lattes, então eu imagino que se eu vier aqui e der um Wellington, olha só,
Tem um lugar aqui que tem uma classe chamada nome, que tem o Wellington Barbosa Rodrigues. Esse é o meu currículo Lattes, certo? Mas como que eu consegui identificar que era o meu currículo Lattes? Eu sei o meu ID Lattes de cabeça. Sou estranho, entendo. Não é muita gente que sabe, mas como eu trabalho muito com isso, ok. Então, tenho aqui o currículo Lattes em formato HTML de cada um dos pesquisadores da última análise que eu fiz. Posso vir aqui e fazer assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, copio essa pasta para qualquer lugar, consigo fazer a reprodutibilidade do meu script Lattes a qualquer momento, em outra máquina, em outro ambiente, ok? Ou em outro tempo. Isso é bem interessante para a gente. Então, agora, o próximo que a gente vai olhar é a pasta, ok? Pasta cachê, fechado, entendemos? É onde fica o cachê dos currículos que eu tinha, certo? Inclusive, um ponto interessante. Vamos olhar a carinha do script Lattes. Aqui, ó, se eu vier iniciar script Lattes, tem um botãozinho atualizar currículos. O que esse botão atualizar currículos faz? Ele apaga o diretório cachê, ele apaga o conteúdo do diretório cachê. Tudo que estava naquele diretório some. Ou seja, quando eu tenho currículos aqui dentro do meu diretório cachê e eu tento rodar o script Lattes para um ID que já existe, o script Lattes não busca na internet. Se o ID já está aqui, ele usa o que está aqui. Se não está aqui, o script Lattes busca na plataforma do CNPq, lá na plataforma Lattes. Baixa e guarda aqui. No script Lattes, se eu apertar atualizar currículos, eu vou apagar todo aquele cache. Então, eu vou limpar tudo para ter currículos atualizados no momento que eu iniciar script Lattes. Se eu usar iniciar script Lattes agora, pode ver que ele não vai baixar nenhum. Só fazer um teste. Ó. Lendo, utilizando, ok? Ele não fez baixando em nenhum momento. Por quê? Todos os scripts que eu quero, todos os Lattes que eu quero utilizar estão aqui já armazenados. Não precisa baixar novamente. Próximo diretório para a gente falar. O diretório config. As principais configurações e também o resultado do processamento do script Lattes, por padrão, estão aqui. Então, por padrão, se eu nunca usei o script Lattes, não vai ter esse diretório resultado. Ele cria no momento que eu gero o primeiro relatório. E todos os resultados estão aqui. O arquivo config tem configurações. Mas aí pode vir a pergunta, mas no script Lattes, quando eu olho aqui... Se eu olhar meu script Lattes, ele tem um alterar config. Sim, ele tem. Só que é bem limitado, tem poucas opções. A ideia é o quê? Quem está começando no script Lattes, ter o mínimo de opções possíveis para evitar uma carga cognitiva muito grande, para a pessoa olhar e falar, não, é simples. Só que o script Lattes ele faz mais coisas que isso. A gente pode ter mais limitações. Aqui a gente tentou fazer uma maneira mais completa e colocar aqui, a pessoa filtrar posteriormente, mas eu posso filtrar antes do processamento. No manutenção de IDs, a gente já utilizou apagar, inserir ou alterar um arquivo. É fácil, é tranquilo, a gente consegue fazer essas modificações aqui e tal. Mas tem suas limitações. Nem no outro vídeo, a gente teve que jogar no arquivo CSV, importar. Se eu quiser colocar o nome de um por um aqui, pode ser trabalhoso. Eu vou ter que... Então, funciona, está legal, mas eu consigo ter mais liberdade. Eu consigo manipular diretamente um arquivo de texto. A gente vai ver isso. Tá? Então, manutenção de ID Lattes e alterar configurações. Termos de busca também. Termos de busca ele é baseado num arquivinho de texto. A gente tem essa interface para fazer alterações, mas pode ser que, por exemplo, para eu copiar e colar um grupo de condições, já é mais difícil aqui. Tá? Então, posso fazer isso em um outro arquivo e mexer ali na estrutura do script Lattes. Vamos olhar isso. E tudo isso dentro desse config, né? Eu posso ter, por exemplo, vários arquivos lists e eu ir trocando. Isso vai me dar uma liberdade. Se eu olhar esse meu arquivo id.list, abrir com, esse aqui está desse jeito. Pode ser que eu tenha um outro, de outra maneira. Abrir com. Ó, agora eu já tenho o nome das pessoas, área. Isso aqui eu posso fazer de outras maneiras, certo? Então, olhando aqui para a estrutura dos nossos arquivos e diretórios do script Lattes.
O resultado é onde está o resultado propriamente, já a gente vai explorar esse diretório. Config é o arquivo de configurações do script Lattes, onde eu consigo alterar mais coisas do que só na interface. IDs.list é o arquivo, é a lista onde estão os IDs que eu quero processar no momento. Termos de busca.txt é o arquivo responsável pelos termos de busca, ok? Olhando para resultado, certo? Diretório resultado. Eu tenho um arquivinho index.html. Esse index.html, ele é aonde eu inicio a visualização do meu relatório. Aquela página do script Lattes, ela começa aqui. Então, se, por exemplo, eu quiser... eu rodei o script Lattes na minha máquina. Posso compartilhar com o meu amigo? Lógico, é só pegar essa pastinha resultado, enviar para o seu amigo, enviar para o seu colaborador, que está pesquisando junto com você, e falar para ele, abre a resultados e 2 cliques na index.html. Olha só, abriu o script, o resultado, aquela parte de relatórios do script Lattes, abriu aqui. E a última vez que a gente rodou, no último vídeo, a gente fez com termos de buscas para os PQs e está aqui. Exatamente o mesmo resultado, quem voltar lá no último vídeo vai ver que está exatamente os mesmos valores, as mesmas coisas aqui. Então eu posso, por exemplo, enviar somente o resultado para uma outra pessoa. Eu posso guardar esse resultado para efeito de histórico. Eu posso compartilhar esse resultado para um efeito de reprodutibilidade na pesquisa, por exemplo. Tá? Então eu não preciso... eu rodei o script Lattes e fechei antes de olhar tudo que eu queria. Sem problemas, não precisa rodar de novo. Pode vir dentro do diretório config, abrir o diretório resultado, index.html. Já vai poder fazer toda a sua análise com liberdade, tendo os mesmos resultados daquele momento. Ok? Exatamente no dia que você rodou o script Lattes. O arquivo config. Esse aqui até compartilho com vocês o pensamento. A gente olhou, quando estava no desenvolvimento da interface do script Lattes, pensamos, nossa, como o arquivo config tem opções. Para um usuário que está iniciando, talvez seja um pouco assustador. Talvez tenha mais coisas do que um usuário iniciante queira mexer. Então, se eu fizer, que nem aqui na interface, alterar config, só as principais coisas, e quem quer mais coisas, quem está disposto a mexer em mais configurações, altera um arquivo de configuração. Foi o nosso pensamento. Então a gente foi lá na interface, colocou o que a gente julgou mais importante, porém permitimos muitas outras configurações por um arquivo de configuração. Só que, abrir com bloco de notas, vejam que são num total aí de 101 linhas, muitas configurações. Por exemplo, no grafo de colaborações, por padrão, ele coloca tudo. Ele coloca muitas coisas. Ele inclui, por exemplo, processo ou técnica? Sim, mas e se eu quero fazer uma análise na colaboração exclusivamente por produção bibliográfica? Eu posso deixar esse grupo aqui sim, e os outros grupos, e esse grupo eu deixo como não. Eu não quero que entre software na colaboração, eu quero que entre só artigo completo em periódico. Eu posso vir aqui no meu config, no config.config, e alterar. Que esse aqui fica sim, todos os outros ficam não. Pronto. Isso aqui já mudaria como é o grafo de colaboração. Então, explorando um pouco esse config.config, eu consigo ter outras características, eu consigo fazer outras manipulações, ok? Então, se eu estou usando busca por termo ou não, onde que está o diretório de resultado. Eu quero rodar um resultado para o grupo A e outro resultado para o grupo B. Eu posso gerar diretórios diferentes. Eu comentei o list, eu posso mudar aqui o endereço dele, o período, essas partes aqui ainda tem lá na interface. Mas o que eu vou incluir no meu relatório? Tudo. Vou incluir só uma parte, só o que eu quero, só o que eu não quero. Então, eu vou tirar o que eu não quero. Então, eu posso fazer isso aqui no meu arquivo config. Recomendo, quem está já nesse momento do cursinho aí, Script Lattes, explore o config, veja se tem alguma coisa interessante ali que vai agregar valor para sua análise, certo? Não vou salvar para a gente manter ali da forma que está. O próximo é o list. Esse aqui que está no slide é o mais padrãozinho possível, aquele exemplo que já vem pronto no Script Lattes, com esses 3 nomes e o meu ID Lattes ali de penetra no final.
Eu não coloquei meu nome para mostrar que só tendo o ID funciona. Opa. Aí que eu fiz besteira. Não deveria ter apertado o botão que eu apertei. Mas vamos lá. Então, mas seguindo. O arquivo .list, ele tem a lista dos pesquisadores que a gente quer. E aí entra um ponto interessante. Eu posso fazer a manipulação desse arquivo. Eu vou fazer um exemplo rápido aqui para a gente dos PQs. Como que eu consigo manipular esse arquivo com maior liberdade, certo? Deixa eu só abrir aqui o meu curso Script Lattes, o meu aula 7 novamente. Ótimo. Aí. Então, saindo desse mais padrão, como que eu consigo chegar num mais personalizado, num que está mais adequado para a minha necessidade? Okay? Ó, aqui eu tenho o ID Lattes de cada um dos meus pesquisadores. Ah, mas eu gostaria de ter ID Lattes e eu quero colocar rótulos também. Só que eu, por exemplo, olhar aqui na minha planilha, nome por nome, rótulo por rótulo, escrever cada um deles na mão aqui seria bem trabalhoso. Vou fazer um exemplo bem rápido aqui. Vou copiar a nossa coluna B, a nossa coluna C, a nossa coluna... Vamos fazer uns filtros antes. Planilha vinda lá do mapa de fomento, que a gente comentou em um outro vídeo. Vou escolher somente os produtividade em pesquisa. Vou escolher somente a área de ciência da informação. Está sendo o nosso grupo escolhido para os experimentos. E vou copiar coluna B, coluna C. E vou copiar também a coluna aonde me mostra a sub-área desses meus pesquisadores. Eu sei que a área de todos eles é ciência da informação, mas eu queria dividir entre sub-áreas. Eu queria dividir entre biblioteconomia, teoria da informação e a parte de arquivologia. Porque dentro da ciência da informação, os bolsistas de produtividade estão divididos nessas 3 sub-áreas. E eu quero colocar rótulos para eles. Vamos fazer um teste. Opa, copiei errado. Olha isso que eu vou fazer agora. Vou inserir uma coluna aqui. Vou excluir essa primeira linha. Beleza. Reparem. ID Lattes, nome da pessoa, uma coluna em branco e um rótulo que eu quero colocar para a pessoa. Vou copiar isso. Como que funciona o script Lattes? Né? Qual a ordem dele? Primeiro campo, ID Lattes. Ok, confere. Segundo nome, segundo campo, nome. Ok, confere. Terceiro campo, período. Eu deixei em branco. Bacana, confere. Quarto campo que ele aceita aqui é um rótulo. Se eu quisesse colocar o rótulo para cada um desses pesquisadores, na mão seria bem difícil. Olha como ele está aqui agora. Eu só vou fazer um detalhezinho. Outra coisa interessante. Às vezes a gente vai pegar uma lista, já me aconteceu várias vezes, que vem o ID Lattes da pessoa com aquele http, lattes.cnpq. Então, aí eu preciso editar. Se eu posso editar num arquivo, vir aqui, por exemplo, vou dar um substituir. Peguei esse espaço, uma tabulação, vou substituir ele por vírgula. Substituir tudo. Olha só, o meu IDs.lists ficou primeiro campo ID Lattes, segundo campo o nome da pessoa, terceiro em branco, que seria o período, eu quero o período completo, e aqui eu já coloquei um rótulo para cada um dos meus pesquisadores. Vou salvar. Vamos ver o efeito que isso dá lá na interface? A gente tinha olhado no começo do vídeo, quem estiver duvidando pode dar uma voltada no vídeo, a gente tinha olhado e não tinha nome de ninguém, estava sem rótulos e afins. Né? Vamos recarregar o nosso script Lattes. Olha só agora como ficou bonitinho. Eu alterei diretamente o arquivo de IDs, que gerou o efeito aqui, a minha interface já reproduziu. Eu vou até dar um voltar aqui. Vou desativar termos de busca. Termos de busca pela própria interface. Não.
e vou rodar meu script lá, só para a gente fazer um experimento, uma brincadeira legal aqui. Pode ver, desativei. Olha só, agora já tenho rótulos. Então eu já estou usando esse novo IDs.list que eu gerei agora, pegando os dados da planilha do mapa de fomento, manipulei no Excel, fiz um substituir no bloco de notas e tive essa liberdade por conhecer a estrutura dos arquivos, ok? Vamos para o continuando aqui. Já a gente olha lá nosso script lá, como ficou o resultado. Então, e o termos de busca vale a mesma coisa. Exatamente a mesma ideia que a gente teve ali. Se eu vier aqui no meu arquivo de termos de busca, eu posso fazer a manipulação dos meus termos de busca por um arquivo TXT. Então, eu posso copiar de uma lista, eu posso, por exemplo, pedir para a minha IA, gere uma linha para cada termo de busca, explico, né, faço o meu prompt ali, e ele gera aqui, eu quero fazer agora com isso. Eu posso copiar, colar diretamente aqui, não preciso ir inserindo um por um lá na minha interface. Eu posso fazer um copiar, colar direto nesse arquivo de termos de busca. Ok? Segue bem parecido com o ponto list, seguindo as regras. O legal da interface para os termos de busca é que eu consigo, tem uma orientação, ele vai olhar um por um, vai fazer algumas outras coisinhas ali, né? Vai nos conduzir. Já tenho a liberdade, já tenho o domínio, já conheço o que eu quero, posso vir aqui no arquivo e ter essa liberdade, né? Então está processando aqui os nossos pesquisadores, vai levar um tempinho. Enquanto isso, vamos olhar a próxima coisa. Certo? Então, a ideia básica hoje foi trazer como eu posso tomar atalhos de uma maneira já intermediária, mais avançada do que o básico, né? Para fazer as manipulações no scriptlattes e também conhecer um pouquinho mais da estrutura dos diretórios que temos aí, saber como eu compartilho, como eu uso essa parte da reprodutibilidade da minha pesquisa, o que eu preciso guardar do meu scriptlattes para garantir a reprodutibilidade. Se eu guardar esses dois diretórios, né, o cachê e o config, eu garanto exatamente o mesmo ambiente. O cachê tem os currículos lá, eu garanto exatamente os mesmos dados. O config tem as configurações, eu garanto as mesmas configurações. Quero compartilhar só o resultado, não quero toda a reprodutibilidade, quero só o resultado para um colega que está trabalhando comigo, eu, sei lá, eu sou coordenador de um PPG, eu quero mandar para a secretaria o resultado. Ou sou da secretaria, quero mandar para o coordenador. Posso só compactar esse diretório e mandar para a pessoa o resultado, onde está o resultado propriamente. Ok? Então, fizemos aqui o nosso experimento e eu acho que era isso. Pessoal, a gente viu o que é cada um desses arquivos, como que eu posso ter mais de um e alterar eles. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.